nosso bate-papo aqui, nós vamos falar sobre o Airbnb, né? Essa última decisão lá do STJ, falar um pouquinho de locações de curtíssima temporada, né? Curta temporada, que é essa modalidade de locação e o STJ acabou decidindo agora. E vamos ver aí, né? Os caminhos, os encaminhamentos. A mídia deu um grande destaque aí falando que é proibido e nós vamos tentar destrinchar aqui um pouquinho aqui o nosso amigo aqui, o Dr. Murialdo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões, né? Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a nossa live de hoje. E aqui presente o Dr. Henrique, um especialista em direito condominial. E a gente vai fazer um bate-papo bastante interativo e esclarecedor aí sobre essa notícia que movimentou o mercado condominial na semana passada, que foi a decisão sobre o Airbnb e o impacto disso na vida condominial, né? A ideia, então, é poder detalhar um pouquinho mais essa decisão e trazer para o debate, para os comentários do Dr. Henrique, um pouco mais de esclarecimentos, né? Muita coisa se noticiou, acho que foi uma das coisas que mais se noticiou na semana passada, mais virou post e uma série de outras publicações nas redes sociais, e nada melhor do que falar com alguém que é do ramo, que conhece, né, o direito condominial, para poder esclarecer para a gente. Então, doutor Henrique, obrigado pela presença, e a gente pode dar início. Por favor, faça sua apresentação e depois a gente pode dar início, então, ao nosso debate. Eu que agradeço, muito obrigado. É sempre bom a gente estar falando um pouco do direito condominial, das questões do mercado imobiliário e condominial, né? Obrigado aí pela presença, pelo convite. E vamos lá. Eu sou Henrique Castro, sou advogado aqui em Brasília, no Distrito Federal. Estou como presidente de Comissão de Direito Condominial aqui de subseção de Taguatinga. Sou membro do Conselho também da Comissão do Conselho Federal, né, da OAB de Direito Condominial. Tenho cursos aí de Direito Condominial, leciono em instituição de ensino superior também, curso de pós-graduação. Vamos lá, pessoal, estou à disposição aí para a gente conversar. Doutor Henrique, obrigado pela presença. Eu queria fazer a primeira pergunta. Eu queria que o senhor, que você debatesse, que você explicasse a distinção entre alocação por temporada e hospedagem. Acho que o ponto de partida é esse aí, para esclarecer essa questão. Excelente. Primeiramente, é importante a gente fazer essas distinções, né? A locação por temporada ou curtíssima temporada está lá previsto na lei de locação, né, de 91, e a hospedagem ela é regulamentada pela lei, deixa eu só olhar ali na minha colinha, 11.771 de 2008, né? E tratam de questões totalmente diferentes, porque a locação, você vai utilizar o imóvel por algum tempo, né? Na lei fala até 90 dias de curta temporada, né? O Airbnb até menos, né? Quando você utiliza as plataformas. E a hospedagem, né? O serviço de hospedagem com serviços de concierge, né? Que é aquelas confortos, limpeza do seu quarto, entrega de comida, diversas questões dentro ali de hospedagem mesmo. Então tem essa grande diferenciação. E talvez esse que vai ser o grande milindro aí da nossa decisão do STJ que nós vamos comentar, né? Seria essa grande diferenciação que até mesmo os ministros pautaram e diferenciaram nos seus votos, né? E, doutor Henrique, sobre o caso em si, o caso específico que gerou essa decisão e toda a repercussão, você pode trazer um detalhe em breves palavras sobre Sim. Como é que foi tudo isso, quando Sim. começou tudo isso, na verdade? Vamos lá, é uma ação que veio do TJ do Rio Grande do Sul, né? Onde, salvo engano, acho que no primeiro grau e no segundo grau, tudo contrário, né, ao condômino. Ele conseguiu subir o recurso para o STJ, e no STJ teve essa decisão também, né, em prol do condomínio também, né? E a gente não pode dizer que ela está negando o direito de utilizar, né? A pessoa, o que ela fez lá no imóvel? Ela pegou o imóvel, subdividiu o imóvel com diversos quartos, né, com divisórias, e estava oferecendo serviço como se fosse serviço de um hostel, né, de um hotel, de uma pensão. E isso a gente sabe que inviabiliza até mesmo o uso, né, do espaço, a perturbação, né, o direito de propriedade ali, de vizinhança,
no artigo 277 lá do Código Civil. Então, acho que foi esse a grande questão dos debates no processo, né? O Airbnb acabou caindo de gaiato ali, porque ele era a plataforma que era utilizada para a alocação ali daqueles espaços, daquelas baias, daqueles quartos ali dentro do imóvel do apartamento, né? A proprietária transformou o apartamento em condomínio numa espécie de hostel dividido em vários subunidades, digamos assim. Exatamente. Mas isso nem a Exatamente. plataforma Aí permite, na verdade, né? Se a gente for a fundo, acho que nem a plataforma permite. Exatamente. Inclusive, até mesmo algumas notícias, né, nos grandes noticiários, alguns foram bem fidedignos e noticiaram dessa forma, né, que o que estava se discutindo é o quê? A possibilidade de sublocação, e não de utilizar a plataforma para hospedagem ou para locação, que assim queira, né, falar. Porque a gente pode perceber, dependendo da forma que você vai utilizar o Airbnb ou outras plataformas, Booking, dependendo da forma, se tiver o concierge, se tiver os serviços ali, o plus a mais ali, talvez vira-se uma hospedagem. Mas dependendo do tempo de que você está alocando, vai ser uma locação, né? Então a gente tem que pensar muito bem e avaliar isso. Inclusive existe, né, tem um PL, né, que foi o encaminhamento do próprio STJ, ele falou, ele deixou bem claro lá, no ministro Raul, que era necessário, né, uma norma para regulamentar isso, como foi feito do Uber, né? A gente vê que o Uber, as plataformas de serviço autônomo de veículo, né, de táxi, podemos dizer assim, de transporte, né? E é uma coisa que é um caminho sem volta, gente. Não tem como, as pessoas têm que evoluir nesse sentido. E eu acredito também, acho que na terceira turma, salvo engano, tem um outro recurso, também um RESP, que deve dar outro encaminhamento, ou mesmo, vamos aguardar para ver. Esse capítulo não foi encerrado, né? Porque só foi uma decisão isolada para aquele caso ali específico do STJ, do Rio Grande do Sul, daquele condomínio, e eu entendo, e depois nós vamos falar, mas no final, como é o encaminhamento que a gente tem que partir, né? Voltando a falar um pouquinho de questões de projeto de lei, né? Existe o PL 2474 de 2019, que trata dessa questão da regulamentação das atividades, né? Do Airbnb, né, como seria, inclusive até em Caldas Novas, né, que é um balneário de águas termais aqui no Centro-Oeste, teve um projeto de lei do município para imputar ISS, né, imposto, em quem fizesse o Airbnb ali. É um projeto bem polêmico, porque talvez ultrapassou as competências de questões tributárias, né, o mérito aí da questão a gente não sabe como que encaminhou. Mas o Airbnb, salvo engano, ele gira em torno de movimento da economia em 4 bilhões por ano. No Brasil, são mais de 7 bilhões que movimenta a economia brasileira. O imóvel, né, o apartamento, a chácara, o que seja, deixou de ser aquele passivo e virou um ativo financeiro, que você vai gerar renda com aquela locação por curta temporada ou hospedagem que seja, então vai gerar um ativo, e isso desperta também as intrigas e as necessidades de se regulamentar. E a gente sabe que para regulamentar isso, aonde que dentro da estrutura condominial, nas convenções, né? A Assembleia para regulamentar isso. Tem uma pergunta. O colega perguntou aqui, sim, é o Igor, né? Acreditam que isso se estende aos aluguéis por temporadas, finais de semana mesmo, fora do app. Daí a gente já pode falar sobre o efeito da decisão, né? Essa decisão tem algum efeito vinculante? Ela leva isso para outras searas? Eu acredito que ela vai servir de paradigma, né? Ela vai dar um encaminhamento para até os juízes de piso, né? Os juízes de primeiro grau e os TJs para decidirem, né? Mas eu entendo também que até mesmo numa decisão do STJ, ele deixou bem claro que nada está interferindo no direito à propriedade, não está ferindo o direito à propriedade. Porque o ministro, o que foi divergido, né, o Vilas Boas, né, ele tinha entendido que poderia se utilizar a plataforma de forma ampla e restrita sem nenhum problema. E a grande divergência foi por quê? Pelo formato dessa locação ali, né, a sublocação
dos espaços que gerou impacto dentro daquela coletividade. Então eu entendo que devemos o quê? Observar a coletividade, levar, né, vai ser uma grande atalho, uma grande possibilidade de atuação para nós advogados também, que é o quê? As alterações das convenções de condomínio, né? Porque eu acredito que não podemos nunca interferir no direito à propriedade, mas regulamentar o uso dos espaços, primando lá pelos princípios, né, que o próprio STJ também colocou, né, a finalidade do uso do imóvel, o princípio da finalidade. Eles basearam bastante nisso, ou seja, ali era residencial, não pode ser comercial, não pode ser um hotel, um hostel, né? E a força normativa da convenção, ou seja, a convenção pode normatizar, pode criar regras, impor regras ali dentro daquela coletividade e estende-se a todos os demais que tramitam naquele condomínio, que estão ali as regras da convenção. A gente sabe disso. É um elemento, né, do direito condominial é essa questão da convenção ser aplicada dentro da coletividade e para quem está passando dentro do condomínio, quem está no condomínio, né? E também o princípio da majoritária, ou seja, uma decisão assemblear voltou-se para proibir, para não permitir o uso, aquilo ali vai ter validade, né? Mas a gente sabe que é um pouco controverso essas questões, né? Diversos diversos doutrinadores entendem que se a convenção tem a finalidade de não ter o comércio, de não ter atividade comercial ou de hospedagem, não podemos fazer essa proibição. E aí a gente percebe um balneário, né, litorâneo, uma cidade turística, como você vai proibir utilizar aquilo, né? Aí parte para aquelas outras questões, né? O uso saudável da coletividade, do imóvel, o princípio social ali daquele imóvel, se está cumprindo a função social. Então vai partir para outras questões que eu acho que só foi uma ponta do iceberg essa decisão. Ela vai gerar impacto, sim, vai dar um grande desdobramento para outras decisões que estão aí no Brasil afora. A gente acompanha colegas comentando, tal lugar a gente conseguiu eliminar, tá no TJ. Então acho que vai dar um grande encaminhamento, né? Vamos aguardar para ver como que vai ser esse encaminhamento, e quiçá também não chegue até no STF também, não sei, né? Talvez devam ter pré-questionado essa temática. Sei lá, vamos aguardar para ver, né? Isso pode ir longe ainda. É verdade. Até ter uma legislação determinante aí, específica, pode ficar, né, um bom tempo aí nessa discussão. Exatamente. Inclusive, por exemplo, o STJ tem atualmente, de uns 4 anos para cá, julgado muitas questões relativas ao direito condominial, né? Nosso direito tem ganhado grande destaque aí no meio, né? No meio jurídico, por essa crescente, né? Inclusive o Poder Legislativo também tem atuado bastante, criado muitas normas, muitos PLs, né? A gente vê aí na questão da Assembleia Virtual, que agora tem um outro projeto também. Então, assim, o mercado, né? A gente pode chamar de mercado. Um terço da população brasileira vive em condomínios, então é um grande mercado, né? Inclusive até mesmo para financiamentos, para busca de recursos, levantamento de recursos, que é a atividade da sua empresa, né? Que a gente percebe que tem um grande mercado também para ser explorado, né? O mercado condominial, ele realmente movimenta alguns bilhões de reais. O nosso papel é poder interligar aí esses inúmeros fornecedores com as demandas dos condomínios, principalmente as questões que envolvem fluxo de caixa, antecipação do fundo de reserva, e se utilizando, na verdade, de uma tendência do mercado, que é uma desconcentração do mercado bancário, cada vez mais atuando com fintechs e parceiros, como é o que a gente se propõe a fazer, certo? Você falou do PL, sobre esse PL, o 2474 de 2019, tem mais alguma outra coisa que seja relevante, que possa ser destaque aqui? Né, nós vamos deixar bem claro, sim, vamos deixar bem claro que a decisão do STJ, ela não tem efeito vinculante, né, não vai gerar efeito, mas ela tem um grande paradigma para os outros juízes avaliar essa questão, né, de se permitir ou não o Airbnb. Que a gente percebeu que o encaminhamento do STJ é no sentido que o quê? É necessária a criação de uma norma, né, para regulamentar a questão,
e que o quê? Que a própria coletividade, como é a estrutura condominial, ou seja, tudo tem que ir para onde? Para a Assembleia decidir. Então, a importância, né, da Assembleia, né? Porque o nosso Código Civil, ele, na parte condominial, ou na parte, né, relativa aos condomínios, são cláusulas abertas, ou seja, a própria coletividade vai regulamentar, né, ali, que ele vai ser aplicado ou não, se concorda com aquilo ou não. Então, eu até digo também, né, até parafraseando aí o Miguel Zain, que o mundo condominial, né, o universo condominial, ele pode criar regras, né, ali, né, poder executivo, legislativo e judiciário também, por que não, né? O legislativo, ele vai criar as regras internas, a convenção, o regimento, desde que não fira o Código Civil, ele pode criar, pode inovar, né, não tem problema nenhum, os regimentos internos para usar os espaços, usar né, o uso dos espaços, regulamentação dos espaços, então regimento interno, e também ele vai o quê? Na Assembleia vai decidir se aplica isso ou não, se vai aplicar uma multa ou não. Então a gente vê que tem um microcosmo, microsistema condominial que é importante a gente observar e entender, e cada vez mais as pessoas estão capacitando, síndicos, né, capacitando, buscando conhecimento. A gente está nessa empreitada de levar conhecimento, de fazer cursos, né, de direito condominial, mentorias, cursos de regularização, de como elaborar uma convenção, um regimento interno. A gente está com grandes ideias aí, e também nós vamos um MBA em gestão de direito condominial, que o mercado merece, né? O mercado merece bons profissionais atuantes que entendam o mercado, né? Não, antigamente eram um aposentado que ia cuidar do condomínio e pronto, né? O síndico hoje tem diversas responsabilidades, inclusive nessa questão do Airbnb aí. Se o síndico tivesse sido omisso, ele poderia ser penalizado, imputado uma responsabilidade, né? E a ação dele foi muito incisiva nesse sentido aí, de coibir, de tentar impedir, né? Então acho que é o papel do síndico, é o papel nosso de advogado condominial, né, condominialista, de entender o mercado, de compreender, de levar as melhores práticas para todo mundo, né? E em relação ao que foi decidido no caso, o que pode se fazer qual a solução, né, para aqueles condomínios ou para aqueles síndicos que se deparem ou venham a ocorrer o risco de se deparar com situações parecidas? Qual é a sua sugestão em relação a isso? Primeiramente, eu acho importante sentir a coletividade, ver se aquele causa algum incômodo mesmo à coletividade. Nunca impedir a pessoa de utilizar, de gozar, fruir, utilizar de pleno direito ali o seu espaço, né, o seu imóvel. Acho que tem que primar por isso, né, em primeiro momento, avaliar, fazer alguma notificação extrajudicial, conversar, buscar essa mediação para resolver isso. Caso não tenha como ser resolvido isso, eu acredito que também até os próprios imóveis, alguns imóveis já estão com essa vocação para o Airbnb, né? Você já vai comprar lá, vai estar lá na minuta, lá na convenção, sim, que ali um imóvel é para utilização. Então acho que é um grande mercado também para nós advogados, para a gente buscar o quê? Regularizar, alterar as convenções, né? Que vai ser muito difícil, vai alterar a destinação, vai ter que ser 100% ali, né, da coletividade para alterar, dependendo para alterar só a convenção 2/3, então a gente percebe que é uma grande atividade. Exatamente. E eu acho que talvez um grande instrumento seria uma assembleia, né? Leve lá, veja qual é a intenção da coletividade, cria uma regra interna de uso do Airbnb. Ele vai consumir mais água, vai usar ali, cobre uma sobretaxa, não sei. Dá para aviar coisas, mecanismos para dar essas soluções, né? Você imagina um condomínio num balneário, Camboriú, aí, por exemplo, né? Que aí serve só para a maioria não são residentes, vamos dizer assim, né? São pessoas que estão fazendo a rotatividade temporada. Então, assim, quem mora lá, às vezes fica um pouco prejudicado. Então, acho que tem que criar mecanismo, né, convenção, para ajustar essas questões, para equilibrar, né? O consumo de água, por que eu vou pagar mais? Tal. Se bem que os imóveis agora, até mesmo por lei federal, eles devem fazer a medição, né, da água individualizada. Então,
está facilitando bastante Mas as gestões, né? A gestão do.